ouve a palavra de Deus, vem a fé, e essa fé abençoa você em todos os sentidos da vida. Não só traz a vida eterna para você, mas traz também cura, libertação, mudança de vida. Mas é necessário que você esteja atento ao que você ouve pela palavra de Deus. Essa é a coisa mais importante. O louvor é muito importante. A oração é muito importante, faz parte. Mas se você não prestar atenção no que Jesus ensina pela palavra, você perde muito, porque o justo vive da palavra. O meu justo viverá da fé, né? E a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então são coisas que a gente vai entendendo e a nossa fé vai aumentando, sua fé vai crescendo. Você vai se completando na presença de Deus, e aí você vai crescendo, como diz a Bíblia, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho falando esses dias sobre uma coisa muito importante que está aqui em 1 Coríntios capítulo 13, lá no versículo 8, que diz que o amor nunca falha. O amor nunca falha. Vamos um pouquinho sobre esse amor hoje aqui. Mas no 13 diz assim: agora, pois, permanece a fé. São coisas que, essas três coisas, a fé, a esperança, o amor, essas três coisas elas vão permanecer para sempre, né? A esperança, você não pode abandonar a esperança, porque a esperança da vida eterna, por exemplo, você não pode abandonar essa esperança, né? A fé, o justo viverá da fé, como eu já citei, né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não agrada, porque é tudo pela fé. Tudo é pela fé. A nossa salvação é pela fé, a cura é pela fé, você vive pela fé, tudo é pela fé. Mas aqui diz que agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três coisas permanecem. Mas o maior destes é o amor. Se você tiver uma fé grande, a ponto de transportar os montes, né? Olha só, leia aqui comigo, lá no 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tira. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, diga comigo, nada assim. Olha que ponto importante, que detalhe importante, que nós não podemos deixar de dar atenção para isso. Por toda a nossa caminhada de fé, nós não podemos nos dispersar desse entendimento e dessa prática, que é a prática do amor. Na sua família, se você começar a dedicar esse amor, eu não falo do amor de marido e mulher, do amor de filho, do amor de namorado, do amor de casal, não. Esse amor é diferente do amor que a Bíblia ensina sobre Deus, né, que é o primeiro e maior mandamento: amarás o Senhor teu. Jesus fala sobre o amor a Deus. Jesus fala que o segundo e maior mandamento é amor ao próximo. Sim ou não? Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Você vê hoje, né, as pessoas, muitas igrejas, você não vê pregando sobre esse amor que nós temos que ter.
você vê pouco se pregar. Eu vim para a Igreja da Graça há 25 anos atrás, porque eu fui uma vez visitar, eu já estava há 4 anos em outra denominação, e nesse dia eu falei, agora eu vou visitar. Minha esposa foi primeiro, eu falei, eu vou visitar a Igreja da Graça. Fui. E o que desde aquele dia nunca mais eu saí. Por quê? Por causa da palavra. Por causa da palavra. Porque eu vi que ali tinha a revelação da palavra, tinha ensinamento da palavra. Então eu comecei a assistir o missionário e eu vi que ali realmente o que ele pregava estava de acordo com a palavra de Deus. Pregava realmente a palavra, né? Fugia da palavra. Então ali eu me encantei, porque eu tinha sede da palavra. Quem é de Deus tem sede de ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra que vai guiar você, a palavra que santifica você. Jesus diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então a verdade, a palavra de Deus, ela santifica a gente, porque você vai conhecendo a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí é onde você vai crescendo, né? Então esse amor que Jesus, que ele disse que, aliás, ele falou que esse é um novo mandamento vos dou, né? Um novo mandamento vos dou, é que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei e dei a vida por eles. Deus, ele é amor. Só um ponto muito importante aqui para você entender. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, isso é muito importante. Que Deus o Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus realmente enviou o seu Filho porque ele nos amou de verdade. E esse amor que ele tem, por quem que ele tem esse amor? Esse amor de não abandonar, esse amor de cuidar, esse amor de proteger, esse amor de abençoar, esse amor de prosperar. Por quem que ele tem esse amor? Esse amor de cuidar da sua casa, da sua família, é muito importante. Lá no Salmo 118, versículo 15, diz que, olha só, vocês têm aí para ver? Aí, olha só, 118, versículo 15, olha o que diz: nas tendas de quem? Dos justos, a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. Então, o poder do Senhor nos deu essa vitória. Foi o poder de Deus. Por quê? Na vida de quem? Dos justos. Na tenda dos justos. O que você tira aqui? Que você que é de Deus, você que é justo, a bênção do Senhor está na sua casa. Você não pode deixar de crer que a bênção do Senhor está na sua casa. Que está. Porque se você deixar, o inimigo engana você e faz você viver uma vida de dúvida. Será que Deus está na minha casa? Será que Deus está no controle da minha casa? Será que Deus vai proteger a minha família? O diabo, ele coloca as pessoas em dúvida. Mas quando você tem a fé de quem você é em Cristo Jesus, depois que você aceitou Jesus, aí a coisa muda. Porque você aprende a resistir ao diabo e ele foge. Não, peraí. Eu sou do Senhor. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um justo. Pastor, mas a Bíblia diz que não há um justo sequer. Depois que Jesus veio, assim, diga a glória a Deus. Você sabe quem é o justo hoje? O justo é todo aquele que creu em Jesus, recebeu a palavra, creu em Jesus, se arrependeu, entregou o seu caminho ao Senhor,
Seus pecados foram perdoados. Aquele que crê que Jesus deu a vida por ele na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, levou os seus pecados, o sangue dele purificou de toda iniquidade. Você que tem essa fé e vive a fé em Jesus, você é justo. Você é justo diante de Deus. Diga glória a Deus. Então, esse justo é abençoado por Deus. Isaías 3,10, olha o que diz: dizei aos justos, aqui é o recado de Deus para você hoje. Dizei aos justos, dizei aos meus filhos, diga para eles, olha só, dizei aos justos que bem lhes irá. Ele está dizendo aqui para dizer para você que você irá bem, que Ele vai te abençoar mais, diga glória a Deus, que Ele cuida de você, que Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando da tua família. Diga a eles que eles vão ir bem, porque comerão do fruto das suas obras. Você vai comer do fruto das obras boas. O justo não folga com a injustiça. O justo não anda mentindo. O justo não gosta de ver pessoas sofrendo. O justo, ele é uma pessoa que o coração dele foi entregue a Deus, então ele tem um coração bom. Ele não tem coragem de enganar, de mentir, de trapacear ninguém, principalmente da família. Não, ele está ali para lutar pela ordem da casa, pela ordem do casamento. Ele está ali para lutar pelo casamento dele, pelo casamento dela. Ele está pronto para lutar pela família, pela salvação do seu lar. O justo, ele vive as boas obras. Então, essa pessoa, ele vai bem. Diga graças a Deus. O que não estiver bem na sua casa hoje, se tem alguma coisa que não vai bem hoje, você pode continuar orando, você pode continuar firme, acreditando em Deus, porque vai acontecer. A sua hora vai chegar. A hora da sua bênção, a hora do cumprimento daquela promessa que você tem buscado na Bíblia, tem orado, vai chegar em nome do Senhor. Salmo 112, versículo 4, diz o seguinte: aos justos nasce luz nas trevas. Olha só, aos justos nasce luz nas trevas. Quer dizer, se tem alguma coisa que está em escuridão, em trevas, não está dando certo, as coisas estão difíceis, mas ao justo pode ter certeza que vai ser diferente. Você vai orar a Deus, você vai clamar ao Senhor, e o bem vai acontecer na sua vida. Você vai mudar aquela situação. Como que eu mudo essa situação? Olha, na direção de Deus, pela palavra, você pode mudar qualquer situação. Você sabia que Jesus nos deu autoridade? Quem crê que tem autoridade aqui? Para quê? Para pisar o quê? Serpentes, escorpiões, e toda a força do inimigo não lhes fará dano. Você acha que isso é para qualquer pessoa? Não, é para os justos. É para aqueles que creem. Todo aquele que crê fará o quê? Diga as mesmas obras. Olha só, irmãos, quando você entende isso aqui, você está tomando posse da bênção, se você assumir essa posição. Pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo não lhes fará dano algum. Enquanto você não entende que você tem autoridade para pisar serpentes, escorpiões, para destruir as forças do mal, enquanto você não entende que você tem essa autoridade, o inimigo vai dominando. E o cristão não pode deixar o inimigo dominar. Pastor, ele está dominando na minha casa. Não deixe, só se você deixar. Só se você permitir, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se o maior que está em você, então você tem que entender: não, o mais valente aqui sou eu. Eu sou mais valente do que o mais valente do que o. Ele é valente? Ah, tá. Mas eu sou mais valente do que o valente. O que está comigo é maior e é mesmo. Diga graças a Deus. O Davi, quando Deus chamou ele, no 2 Samuel 5,12, ele entendeu uma coisa.
E isso fez de Davi o que ele foi, porque ele entendeu o que Deus estava fazendo aqui, por que Deus tinha chamado ele. Ele entendeu o seguinte, 2 Samuel 5,12. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu povo por amor do seu povo. Deus fez tudo aquilo por amor do povo. Deus levantou Moisés por amor do povo. Deus tirou o povo lá do Egito por amor daquele povo. Levou para o deserto, abriu uma vermelha, tudo por amor daquele povo, porque ele tinha feito uma promessa, eles eram descendentes de Abraão. Tudo por amor. Olha que amor. Então, esse amor, você sabia que ele está derramado em nós, esse amor? Esse amor está derramado em nós. Olha aqui na Bíblia, Romanos 5,5. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está onde? Derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi. Que coisa maravilhosa. Pastor, o amor de Deus está derramado em mim e em você. Tá? Em mim e em você. Esse amor está derramado. Através de quem? Do Espírito Santo. Deus é o quê? Diga amor. Deus é amor. Se você tem o Espírito Santo, então o amor está derramado em você. Pelo Espírito Santo. E esse amor é o amor de Deus, que agrada a Deus. O amor que os justos praticam. Que os justos praticam. E você vê, por exemplo, a Bíblia diz que José, quando ele chega na casa de Potifar, que foi vendido pelos irmãos, quando ele chega lá, logo o Potifar viu que ele era um rapaz bom, um rapaz cheio de amor, viu que ele era um rapaz trabalhador, viu que ele era um rapaz honesto, um rapaz dedicado. E ele colocou José sobre tudo que ele tinha. Mas novinho, tudo que ele tinha. Veja o que é você andar ser uma pessoa justa. Você cresce aonde você for, você é bem sucedido. Mas diz a Bíblia que Deus abençoou a casa de Potifar. Por amor, sabe quem? Por amor de José. Deus abençoou a casa de Potifar por amor de José. Por amor a José. Aonde ele colocava a mão, Deus abençoou. Deus abençoou. O Abraão, quando os anjos foram na casa dele, não sei se já leu essa passagem, deixa eu ver se tem essa passagem aqui. 3 anjos chegam na casa de Abraão. Gênesis 18, 32. Chegou 3 anjos na casa de Abraão e eles iam destruir Sodoma e Gomorra. O Abraão então começou a clamar por aquela cidade, mas o Abraão começou a clamar porque o Ló estava na cidade. Ló e sua família, o sobrinho dele, estava na cidade. E o Abraão começou a conversar com Deus. Ele disse: Senhor, mas se tiver lá 50 justos, só destrói aquela cidade? E Deus: não, se tiver 50, por amor dos 50, não destrua a cidade. Abraão, você me perdoa, mas deixa eu falar mais uma coisa. E se tiver 45? Se tiver 45, também não destrua, por amor dos 45. Se tiver 30, também eu não destruo a cidade por amor dos 30. Se tiver 20, Senhor, se tiver 20, eu não destruo a cidade por amor dos 20. Abraão falou: Senhor, não fique bravo comigo, não. Mas
Posso perguntar mais uma vez? Pode. Se tiver 10 justos nessa cidade, veja só o amor de Deus pelos justos. Se tiver 10, eu não destruirei a cidade. Deus não destruiria se tivesse 10 justos. Abraão parou. Aí, como só tinha um Ló, as filhas, as 2 filhas, a esposa, porque até os genros de Ló, o Ló tentou trazer, eles não quiseram saber, debocharam do Ló, os genros, diz que casaram uma filha deles. Mas ele tiraram da cidade, todo mundo conhece, então Deus destruiu. Mas se tivesse 10 justos, Deus não teria destruído. Por amor dos 10. É só para você entender o quanto Deus ama você. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O amor que Deus tem por você faz com que você ore e seja atendido. Faz com que você peça e receba. O amor que Deus tem por você, quando você dobra o seu joelho, Deus não deixa de atender você. Você já ouviu de Daniel? Que Daniel, quando o anjo chegou depois do jejum dele, que